Meu Instagram, eu frequentemente, diariamente, utilizo ele para uma pauta hoje tão importante no país, que é a pauta do direito da mulher. Direito da mulher hoje, eu acabei de fazer o julgamento agora de tarde, eu estava chamando a atenção para os desembargadores. Qual era o caso? Clássico. Mulher com 40 anos de idade, uma designer de interiores, tinha um público dela pequeno, mas vivia muito bem. Conhece um engenheiro, 52 anos, um engenheiro muito bem financeiramente, vão morar juntos, e ele faz um pedido. Abandona a sua carreira profissional para viver comigo. E pronto. Estava numa fase muito boa, ela foi. Abdicou da carreira profissional, passou a cuidar do lar e da atividade profissional dele. Qual é a atividade profissional dele? Além de perícia na área de engenharia, locação de imóveis em Airbnb. E ela, com a qualidade dela de design de exteriores, colaborava muito com ajustes que eram feitos nos imóveis, que geravam inclusive mais dinheiro para ele. Lá se foram 11 anos de relacionamento. Quando ela chega aos 51 anos, absolutamente fora, neutralizada do mercado de trabalho, já distante das amigas, já fora do networking, já não tinha mais contato com clientes antigos. Ele simplesmente fala o seguinte: terminamos. Até aí tudo bem. O ponto que eu trouxe para os embargadores é: todos nós temos responsabilidade com aquilo que fazemos ao longo da vida. Quando ele optou por tirar ela do mercado de trabalho, naquele momento ele assumiu uma responsabilidade. E não é simplesmente tchau. É incrível, porque o tchau ele é reproduzido na defesa judicial dele, na ação, como algo absolutamente normal, na perspectiva de que ela foi morar na casa da mãe, uma senhora de 82 anos, no sofá. O que diz o advogado dele na defesa? Ótimo para elas duas. Tiveram uma aproximação ainda maior. E olha que bom para ela, a mãe numa fase final de vida. Tá tudo bem. Porra, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. O sujeito sai ganhando 75 mil reais por mês, e que bom que saiu ganhando 75 mil reais por mês. A mulher sem um real para comprar uma lingerie, com pires na mão no judiciário, como se fosse uma pedinte. Esses fatos se reproduzem ao longo, né, no nosso país, diariamente, ao longo dos séculos, e eu proponho reflexões, basta, já deu. Para a sociedade, tudo bem, né? Porque eu acho que essa reflexão deveria ser feita pela maioria das pessoas, né? Pela sociedade em geral, e isso realmente não acontece. Dentro dessa situação em que você está falando, dessa mulher com o marido e tal, pensa na família do marido dela. Você acha que essa família concorda com o que ele fez, com o posicionamento dele, ou não? Você acha que as pessoas, de modo geral, elas tomam partido desse tipo de situação? Não vão tomar partido. Não, não tomam partido. Até porque está enraizado na nossa sociedade, desculpa te cortar, que a mulher não tem valor. A mulher tanto não tem valor que é muito comum, inclusive no Poder Judiciário, inclusive da boca de desembargadores, em julgamentos com mulheres presentes, piadinhas. Do tipo, estamos discutindo a vida financeira pós ruptura de contrato, é levado para os desembargadores que a mulher nunca teve mais acesso ao patrimônio do casal desde que casaram, e aí um outro desembargador brinca: ah, minha mulher que manda lá em casa. Ela, inclusive, que paga a conta de luz. São brincadeiras que desmerecem o debate que está sendo colocado Uhum. e que não cabem mais. E aí eu sigo na mesma linha que a sua. É que sociedade é essa que a gente hoje vive? Que as mulheres cada vez mais, numa posição de fragilidade, não têm um olhar diferenciado para isso, né? Porque realmente eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, eu sou mãe e eu passei por uma situação, né, assim, não parecida, mas nessa mesma linha de me ver, de repente, com uma criança de 4 anos sozinha, sem ajuda nenhuma. E eu posso te dizer,
que não é fácil para mulher nenhuma. As pessoas, elas não entendem o que a gente passa, porque o que a gente ouve, né, aí fora é o seguinte: todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, ninguém morre por isso. Mas para e reflete. Você acha que tem como uma mulher sozinha ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, né? Entrar nesse mercado de trabalho tendo que sustentar uma filha sozinha? No início, assim, quando isso acontece, geralmente a gente depende de ajuda de familiares, de ajuda de amigos. E se inserir no mercado de trabalho não é fácil, porque quando não tem esse apoio do outro lado, paterno, Isso que você chamou a atenção, da mãe com o filho, com o filho, abandonada por todos por e todos. encarando os desafios que já são próprios da Nem mulher teve e é que botar. muito maior do que desafios próprios do homem, mas que são ainda maiores quando você tem um filho no colo. Sim, sim. Certa vez eu estava no escritório, aí tinha uma entrevista para uma vaga de secretária. E aí pintou, não, minto, nem era secretária, era para vaga de estagiário. Aí veio uma jovem, 21 anos, passou ali pelos certames da entrevista e foi para a última rodada. E eu questionei a ela como era o ambiente familiar. Aliás, eu prefiro mais quem a pessoa é do que o que ela aprendeu. Eu tenho visto na minha vida que pessoas mais bem resolvidas valem mais do que currículos pomposos. Currículos pomposos que trazem pessoas não tão bem resolvidas talvez não tragam eficiência para o mercado de trabalho. De qualquer forma, aquela menina tinha um currículo muito bom e tinha um ingrediente na vida dela que era ser mãe. Mãe muito jovem. E aí eu a questionei. O que passa pela sua cabeça ao fazer o exercício de empatia e se colocar no meu lugar de entrevistador para uma vaga de emprego, da qual você está pleiteando, sabedor de que você tem um filho? E aí a resposta dela para mim foi muito curiosa, porque era muito longe do que eu imaginava como resposta. Aliás, não estava nem passando pela minha cabeça aquilo. Ela falou: você me acha irresponsável. Irresponsável? Eu demorei um pouco para computar. E aí eu entendi a fala dela. O fato de ter sido mãe muito jovem a tornou perante todos uma pessoa irresponsável. Olha a pressão que ela já carrega desde nova por ter tido um filho. Mais novo. Aí vem algumas perguntas. O pai carrega a mesma pressão, na mesma intensidade. Só que voltando para o que eu tinha questionado a ela, A responsabilidade é como se a escolha tivesse sido só dela. Exato, né? Exato. E ninguém mais tem responsabilidade sobre isso. Não. E ela que pariu quem pariu Mateus que me embale, né? Aquela máxima. Só que a pergunta foi feita não naquela direção. Por que eu fiz aquela pergunta? Porque está incutido no empresariado brasileiro, que não vive numa ilha, vive num país absolutamente machista, que a mulher que é mãe de criança com idade baixa está sempre disponível para o filho e nunca para o trabalho. Então as empresas, ao invés de contratarem uma mãe com um filho no colo, elas vão contratar um profissional muito mais desqualificado que ela, ou não tão qualificado quanto ela. Porque essa pergunta sempre é feita. É feita porque ele sabe o seguinte: se a criança ficar doente, não é o pai que vai ver, é a mãe. O sujeito pode chegar numa entrevista de emprego com 3 filhos, um de 5, um de 7, um de 9. Se tiver concorrendo com uma mulher com um filho de 3, eu não tenho dúvida de que ele é contratado e ela não. Porque está no íntimo popular que homem não trata como prioridade filho. E mulher sempre tem que estar disponível para o filho. E aí vem um outro peso social. Você já está com o filho no colo, a sociedade já te rejeitou e ninguém te aceita no mercado de trabalho porque você faz algo de mais sublime que tem que ser feito, que é tratar bem uma criança. Aí eu não sei se você, na sua
caminhada de vida já se deparou com alguma coisa parecida com essa? Já me deparei, porque eu acho que no meu caso, assim, especificamente, eu não tive, assim, o apoio, né, do pai, da família, né, do pai, porque eu acho também não que a família tenha responsabilidade, mas de certa forma a gente também espera assim um acolhimento, né, um olhar diferenciado. E eu não na minha trajetória com a minha filha, assim, eu não tive esse acolhimento, esse olhar diferente. Então, para tudo que eu ia fazer, para estudar, para trabalhar, tudo para mim era mais difícil, né? Eu tinha que contar com a ajuda de amigos. Ah, hoje com quem que eu vou deixar a criança? Preciso, ela está doente, preciso trabalhar, não posso faltar. Recorri a algum amigo, alguma amiga. Ah, amiga, você pode ficar com ela, por favor, mais tarde? Eu pego e tudo mais. Então, a minha trajetória toda, a minha história de vida é que eu tive uma criança para cuidar e sozinha, sem ajuda, sem o apoio de ninguém. E sendo, por outro lado, cobrada por pessoas fora da situação, né? Que não te oferecem nenhum tipo de ajuda, mas te cobram, né? Essa questão Ser uma supermãe. profissional, Crescer crescer financeiramente, profissionalmente, patrimonialmente, como se você fosse um pombo. Então, em todos os exatamente, lugares, com a máxima eficiência. exatamente. Tem um ponto na sua fala que, se você me permite, eu faço uma correção. Não é que o mundo não ajuda a mãe solteira com uma criança no colo e com um pai absolutamente ausente. É mais do que isso. O mundo atrapalha. Porque se ela estiver numa corrida de emprego melhor posicionada do que todos os outros, ela não precisa de ajuda do mundo. Não. É só dar a César o que é de César. Isso aí. Não vai ser contratada. Não vai ser. Gastou muito mais energia, teve que ter muito mais destreza, chegou na frente de todo mundo, mas você é mãe, tem filho. E quem vai entrar, possivelmente, é o pai ausente, que nada faz. E aí até quando? O que resolve isso na sociedade, né? E o que a gente vê, pelo menos o que eu vejo, as histórias se repetem ao longo, não é das décadas, é ao longo dos séculos. A gente viveu, agora não só no Brasil, mas no mundo, uma mudança de reflexão. E as mudanças trazem, como consequência, e consequência natural, atritos. Me recordo que quando começaram os debates acerca das falas colocadas em certas músicas, que seriam homofóbicas ou racistas, esse debate foi palco de muito atrito. Foi um debate muito espinhoso. Músicas há 50, 70 anos tocando na rádio, o seu cabelo não nega mulata, e por aí vai. Uhum. E uma grande parte da população falando, isso é besteira. Isso é assim mesmo. O ponto não é aquela música. O ponto é o que aquela música nos ingessa enquanto sociedade e no nosso subconsciente nos autoriza a repetir ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Essa reflexão, essas reflexões que foram feitas com relação a racismo, com relação à homofobia, a gente precisa, quanto antes, transportar para o machismo. Exatamente. Brincadeiras feitas que trazem o machismo na sua essência continuam escravizando mulheres. Até quando? Por quê? Para quê? E enraizado nas famílias, né? Porque eu cresci ouvindo isso, né? Eu fui criada pelo meu avô. Meu avô, ele fez a figura de pai. E eu cresci ouvindo ele dizer que a mulher não serve para nada. Mulher só serve para tomar conta de casa. Mulher, tanto que quando eu quis fazer faculdade, quando eu terminei o meu segundo grau, ele foi absolutamente contra. Porque na cabeça dele, mulher não tem que trabalhar, mulher tem que cuidar de casa, mulher tem que cuidar de filho, mulher não tem capacidade. Eu já peguei assim várias falas dele assim durante a vida, quando eu tentava assim me colocar
dar a minha opinião, me colocar, né, fazer a minha colocação, é como se a minha fala não fosse bem recebida, né? Prontamente ignorada. É uma fala, em tese, desqualificada. Desqualificada. Pelo simples fato de você ser mulher. Pelo simples fato de Mas ser mulher. isso não vem só do seu avô. Isso seu avô possivelmente reproduz do seu bisavô, que reproduzia do tataravô. Possivelmente, o seu pai é um reprodutor disso, e os outros que vêm continuam sendo, porque a gente não coloca na pauta de debate, numa prateleira de importância, esse tema que é absolutamente necessário nos dias atuais. Trabalhar com direito é você o tempo todo examinar relações sociais, em regra com atrito. Os atritos que a gente percebe no ambiente do direito de família, na defesa da mulher, são atritos não próprios dos contratos, não próprios das normas. É próprio da criação do ser humano. Da criação. Nós somos criados, somos reprodutores incessantes do machismo. Só que não tem uma luz, não tem uma fala, não tem alguém que se importe de verdade com o tema, que produza o debate social, precisa ser feito. É muito chato você, enquanto advogado, se deparar com o Tribunal de Justiça, que é o sentinela da lei, que é aquele responsável por trazer equilíbrio social, ouvir piadas machistas. Com essa mentalidade. Não dá. Não dá. E isso esmorece. São em todas as pontas. Em todas as pontas. Certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra para mulheres empreendedoras. Falei, opa, tem um público diferente. Mulheres que se lançaram no mercado de trabalho, iniciativa privada, cortaram mato alto, têm vida financeira própria. Que incrível um grupo delas. Vou aproveitar esse momento para fazê-las colocarem para o mundo o que elas fazem dentro de casa com relação ao patrimônio comum. O que eu pensei naquele momento? Vai ser um ambiente de muita riqueza. Várias empresárias, leoas nas ruas, trocando informações de como guiam o patrimônio do casal. E aí foi muito curioso, porque eu notei o seguinte: no início, nos 10 primeiros minutos já de palestra, falei, tem alguma coisa errada aqui. Silêncio sepulcral, todas de cabeça baixa, nenhuma mais me olhava nos olhos, e os sorrisos sumiram. Eu entendi que elas eram leoas só dentro de casa, só na rua. Só na rua. E dentro de casa, elas não tinham a mínima chance de cuidar do patrimônio que elas próprias tinham contribuído para criar. E ali houve um problema. Eu falei, eu preciso virar esse jogo. Mudei o caminho e passei a fazer reflexões de como a iniciativa privada, em alguma maneira, contribuía para elas trazerem uma melhor qualidade de vida para os filhos. Sabe por que eu fiz isso? Naquele momento ali, já era de noite, os maridos estavam indo buscar elas. Eu acendi uma pólvora, que elas não tinham rota de fuga naquele momento, entendiam o quanto era nefasto para elas não conhecerem o patrimônio que tinham, mas na mesma medida, quem estava indo buscar elas era, entre aspas, aquela pessoa que violentava o aspecto patrimonial dela. E ia ter que dormir junto com aquela pessoa. Por isso que o clima azedou muito na palestra. E aí eu só tinha uma chance. Esquece ela enquanto mulher, porque agora deu ruim mesmo, e vou levar ela, vou transportar ela para o ambiente de mãe. Aí o coração abre. Elas, na mesma medida que o marido ia buscar, também iam ver os filhos, iam abraçar os filhos. E aí esse questionamento de como elas traduziam o cortar o mato alto na iniciativa privada para a qualidade de vida dos filhos, fez a primeira falar, a primeira que fala, que se coloca numa arena vulnerável, estou aqui me expondo, fomenta que as outras façam. E aí virou um debate muito bacana, agregador, com muito conteúdo entre elas. Mas ficou a sementinha de que algo precisa ser mudado entre todas as mulheres.
Quando a gente se depara diuturnamente, diariamente, em defesa das mulheres, eu aprendi o seguinte: o que mais importa é a sua vida financeira. Não é a sua vida familiar. Não é a sua vida sentimental. Não é a sua vida patrimonial. E não é a sua vida profissional. Se a mulher tiver a luz apagada do quarto financeiro da casa dela, ela não sai de um relacionamento tóxico. Ela não consegue andar. Ela se torna uma mulher submissa. Submissa. E o ponto que eu chamo a atenção não é ter muito dinheiro. É você ter dinheiro suficiente para abrir a porta e sair. Ter o mínimo necessário é ter uma mola que te joga para fora do poço. Hoje eu trabalho muito a fala de que mulheres cada vez mais precisam ter autonomia financeira. Sucesso no trabalho ou não estou aqui falando sobre isso. Sucesso com a família ou não estou falando sobre isso. Sentimental, não é isso. Quando a mulher não tem capacidade financeira de sair aonde está ela está escravizada. E o que é a liberdade senão a capacidade de voar a hora que quer, escolher destino a hora que quer. Problemaço hoje na sociedade, a ausência de luz na vida financeira das mulheres. Eu conversei com uma moça, ela até faz parte de um grupo de corrida que eu faço, e caminhando comigo, a gente estava caminhando, né, antes de iniciar a corrida, ela começou a desabafar, me contar da vida dela, né? E nem prosseguimos lá com a questão da corrida, e ela ficou ali me contando. Eu acho que ela precisava, estava com essa necessidade de desabafar. E ela falou assim: Aline, eu sou casada há anos, eu tenho 2 filhos, e eu e meu marido somos separados. Ele dorme num quarto e eu durmo em outro. Eu até trabalho, eu tenho um emprego, mas o que eu ganho não é suficiente para sustentar os meus filhos caso eu queira me separar. E eu tenho certeza que se eu me separar, ele não vai me ajudar. Então, realmente, é uma questão assim muito difícil. Aí eu lembro de uma fala sua que eu ouvi, que eu sempre falo isso e hoje eu fico reproduzindo, até para as minhas amigas, para as pessoas que eu tenho oportunidade, que é quando você conhece alguém, que você está ali naquele período de noivado, se você não tem a liberdade de conversar com essa pessoa antes de você casar, sobre como vai ser essa vida ali, né, patrimonial dos dois, conjugal, não tem sentido nenhum a pessoa casar sem pensar no depois, no que vai acontecer, né? E isso é algo que eu tenho falado e tenho conversado, converso assim sempre que eu tenho a oportunidade, porque eu também já passei por isso, também já estive nesse lugar de submissa, sem ter o que fazer, sem autonomia. Né? Sem autonomia, não, sem independência. Mas você sabe, Aline, que esse aspecto dos noivos verem no casamento única e exclusivamente os aspectos emocionais tem um fio histórico que justifica isso. Quando a gente volta no passado e vai ver os primeiros noivados da humanidade, a gente vai lá na época dos Sumérios, da Mesopotâmia, o casamento era tratado como arranjo empresarial, arranjo político e arranjo territorial. Se a família A não queria que a família B invadisse o seu território, eles colocavam os filhos para casarem e ali ficava protegido o território, ficavam unidas as riquezas e as religiões também eram unidas. Quando o casamento passa ao longo dos séculos sendo tratado apenas como contrato, que não tem manifestação de vontade dos noivos, porque os pais que arranjavam tudo, é natural que o ser humano se distancie muito dessa formatação. Quanto mais a gente não gosta de algo, mais a gente vai para longe. Então, o que a gente fez nas últimas décadas, nos últimos séculos? A gente se afastou totalmente do casamento enquanto contrato, por ter ojeriza ao passado, e se conectou com o casamento apenas no amor. Então, a gente saiu de um extremo para o outro. Só que os extremos não trazem equilíbrio. O que eu proponho sempre é a gente trazer a figura do casamento para o meio, para um equilíbrio. Você
pode estar apaixonado, talvez tenha que estar apaixonado, mas isso não desmerece você conhecer o contrato que você está entrando. Contrato de casamento é um dos contratos mais complexos que tem no mundo, porque envolve duas pessoas absolutamente complexas em sua essência, e como você fala, se elas na melhor fase da vida não tiverem maturidade para terem conversas sérias, que tragam resultados facilitados, elas viverão num noivado fácil com resultados muito difíceis. Portanto, para quem vai casar, conversa sobre tudo, anteveja o que acontece. Na dúvida, busque um advogado para dirimir para um e para outro quais são as causas e as consequências. Isso não é obstar casamento. Isso é fomentar casamentos melhores, casamentos mais longos e mais felizes. Casais que assim o fazem, se por algum motivo terminarem, provavelmente, ao término, terão patrimônio para dividir. São casamentos mais ricos.